Perguntando, né? Se apresenta aí para a galera. Tá certo, Iago. Boa noite a todos. Eu quero desejar uma graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Seja bem-vindo a essa live, né, da Juventude Pulse. É uma honra desde já, Tiago, tá? Quero já te agradecer por essa oportunidade de pregar o Evangelho, meu irmão. Amém. E eu estou muito feliz, tá? De estar podendo explanar um pouco da palavra do Senhor hoje para vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós, né? A gente vai meditar um pouco hoje. Uma história bastante conhecida, que é a história do profeta Jonas, tá? Então, desde já eu quero me apresentar aqui, tá? Eu me chamo Moás Cardoso, estudei juntamente com o Tiago, lá no seminário, amizades que a gente leva para o resto da vida, né, lá no seminário, porque no seminário a gente aprendeu a enfatizar não só a questão da luz no entendimento, né, mas o fervor no coração mesmo. E colocar a teologia na prática, e eu pude vivenciar isso com o Tiago. Sou casado com a Emily, né? Emily Cardoso. Vamos fazer um ano já agora em outubro de casados, graças a Deus. Sou membro da igreja presbiteriana aqui, a primeira presbiteriana aqui do centro, né? Que fica no Tambiá, próximo ao Shopping Tambiá. Bom, quanto mais é isso mesmo, Tiago. Amém, Moisés. Para mim aqui é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar compartilhando contigo num momento como esse. É contigo. Ok, Tiago. Eu queria, desde já, para início, né, agradecer a todos vocês que estão online com a gente. Obrigado pela participação de vocês, né, os amigos meus, né, que se comprometeram de estar nessa live. Quero agradecer também por esta oportunidade. Eu queria convidar você que está aí com sua família, para orarmos juntos, para que Deus possa falar aos nossos corações através do seu evangelho. Amém? Deus, te louvamos e te agradecemos por tudo que tu és, Senhor, sobre nós. Tu és misericordioso, tu és bendito, Senhor. Tu és um Deus elevado acima de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo o Senhor se faz presente em nosso meio. Mesmo nós distantes, Senhor, um dos outros, nós não podemos congregar, Senhor, presencialmente, mas estamos aqui, Senhor, nesta reunião, a qual o foco é louvar e agradecer o nome de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Senhor Jesus, que se faça presente neste lugar, neste momento, na casa de cada um que está assistindo, e que tua palavra venha alcançar os corações, Senhor, através do teu Espírito Santo. Fala poderosamente a cada um de nós pelo poder do teu evangelho. Amém. 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 Bom, o texto em destaque aqui para essa pregação é Jonas, capítulo 1. Se você tiver com a palavra do Senhor aí, aproveite para abrir, que a gente vai estar meditando no capítulo 1 inteiro. Uma breve mensagem, cujo título dessa mensagem é Deus busca. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Qual é a versão que tu vai estar lendo, Moisés? Estou lendo na Almeida, mas não sei se qual você usa aí. É NVI, Almeida? Tranquilo. Só para eu colocar aqui a versão também para igual a tua. Ah, tá certo. Tudo bem. Jonas, repetindo, tá? Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 17. Então, vamos lá. Acho que dá para ler já, né? Vamos lá. Leio esse capítulo 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga
que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui. Bom, como já foi fixado aí por Tiago, o tema dessa mensagem de hoje é Deus busca, né? E eu estava meditando um pouco no livro, um livro que eu queria mostrar aqui para vocês, né? À guisa de introdução, né? De John Stott. Esse livro aqui é Porque Eu Sou Cristão. Esse livro aqui eu posso dizer que é um dos meus top 10 das leituras que mais me impactaram, sabe? Esse livro aqui é interessante porque John Stott ele vai dar 7 respostas do porquê ele é cristão, né? A princípio, ele tinha ouvido algumas palestras de um ateu muito famoso do século passado, matemático, filósofo, chamado Bertrand Russell, onde ele diz o motivo do porquê ele não é cristão, né? Isso foi até um livro, foi lançado. John Stott ele diz que não está direcionando esse livro diretamente ao Bertrand Russell, né? Mas ele foi impelido, foi obrigado a fazer esse livro, né? Escrever esse livro sobre a pergunta central: por que eu sou cristão? E o que me chamou a atenção foi a primeira resposta que ele dá. Ele dá 7 respostas, né? E a primeira resposta que ele dá está no capítulo 1. Ele diz o motivo dele ser cristão está relacionado primeiramente ao cão de caça do céu. No primeiro capítulo do livro, ele vai falar que ele é cristão por causa do cão de caça do céu. Isso é uma referência a Cristo, mas não é uma referência pejorativa, né? A ideia do cão de caça do céu é aquele que vai em busca do seu alvo até conseguir alcançá-lo, até conseguir achá-lo, né? E ele faz essa referência a Cristo por quê? A verdade bíblica que diz respeito a alguém se tornar cristão está relacionado ao amor de Deus que é direcionado a essa pessoa a quem Deus ama. Por quê? Em 1 João, capítulo 4, o apóstolo vai falar o seguinte: nós somos, de fato, nós só amamos a Deus, de fato, primeiramente, porque Ele nos amou primeiro. Nós somos alvo do amor de Deus, por isso que nós amamos a Deus. É uma sequência. Deus nos ama primeiro,
Logo, nós amaremos a Deus. E mais ainda, esse amor era estendido aos nossos irmãos, né? Então ele vai falar que ele é cristão por causa do cão de caça do céu. E ele vai dar aqui relatos de pessoas, né, que foram salvas pelo Cristo de maneira muito interessante. Deus indo buscar a quem ele amava na pessoa de Cristo, né? Esse cão de caça do céu é um título de um poema de um cara chamado Francis Thompson, que teve uma vida, né, uma infância muito triste, tentou ser médico, assim como seu pai, tentou ser padre na igreja a qual ele servia, não conseguiu, tentou ser soldado, também não deu certo, né? Só que ele foi para Londres, ficou perdido lá, ficou abandonado, só que um casal cristão aconteceu de se encontrar com ele e percebeu o talento poético que ele tinha. Então, o Cão de Caça do Céu diz respeito a esse poema. Lá no feed lá do nosso Instagram, né, de Somos Todos Teólogos, você depois pode dar uma olhada, eu postei um pedaço desse poema. Mas o foco aqui é o quê? Ele dá respostas, né? A resposta que ele dá, a primeira, é essa. Eu sou cristão, não por causa do fato da influência dos meus pais, não porque eu nasci no lar cristão, não porque eu tive uma educação cristã, não porque um dia eu levantei minha mão e aceitei a Cristo. Não, eu sou cristão não por causa disso. Eu sou cristão unicamente e primeiramente pelo fato de Cristo, que é o cão de caça do céu, que me caçou, né? E se não fosse pelo cão de caça do céu, que é Cristo, eu ainda estaria nas latas de lixo dessa vida que é oferecida a nós. Então, o cão de caça do céu, que é Cristo, vai em busca de alcançar aquele que está perdido, aquele que pertence ao Senhor, aquele que é o foco do amor de Deus. Isso diz respeito à conversão, mas isso também pode ser aplicado à pós-conversão da gente. Porque na caminhada cristã, muitas vezes a gente vacila no meio do caminho. E Deus vai vir até nós, muitas vezes, nos alcançar, trazer de volta ao caminho. É Deus que persevera em nós para que nós continuemos na caminhada cristã, né? E não é diferente aqui na vida de Jonas. Jonas, um profeta do Senhor, muito provável, já tinha sido salvo por Deus, já tinha sido alcançado pelo amor de Deus, mas ele é impelido por Deus. Deus manda uma palavra direta para ele dizendo, né? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso no versículo 2. Né? E o texto diz que Jonas se dispôs, mas ele se dispôs a ir ao caminho contrário daquilo que Deus havia ordenado para ele. Assim como nota elucidativa, a gente percebe que o tema central, a mensagem central do livro de Jonas é a soberania de Deus e o amor compassivo de Deus para com todos os povos. Deus ama não somente dentro daquele grupo específico, não só os judeus, e ele quis mostrar isso para Jonas. Ele não ama só a nossa igreja, nossas quatro paredes. Ele ama povos de todas as nações. E esse amor deve ser alcançado através de nós. Deus nos comissiona a pregar o evangelho para que outras pessoas venham ser salvas também. Esse é o tema. A soberania de Deus está embasada nesse livro aqui. Além disso, está também a compassividade de Deus para com todos os povos. Né? Então, o assunto principal é esse. E o personagem central é o próprio Deus, Tiago. Porque quando a gente vai falar sobre o livro de Jonas, o que é que vem à mente, na maioria das vezes? O grande peixe, não é verdade? O bucho do peixe, Jonas ficou dentro da barriga do peixe e tal. Mas isso é muito secundário, porque o grande peixe só é aparecido aqui 2, 3 vezes em todo o livro. Jonas só é referido aqui 18 vezes. Independente da vontade de Jonas, os seus propósitos vão ser cumpridos. E ele vai em busca do profeta, a fim de que seus propósitos sejam postos em práticas e sejam cumpridos no final das contas. Deus vai buscar o profeta. Esse é o tema dessa mensagem. Eu queria aqui propor para nós meditarmos um tema bem específico, né, dessa passagem. Queria meditar com vocês que Deus busca graciosamente aqueles a quem Ele ama. Deus busca de maneira muito graciosa aqueles a quem Ele ama. E a pergunta que fica é, como é que Deus faz isso? E a primeira resposta que nós temos, nós vimos no próprio texto
Deus busca graciosamente aqueles a quem ele ama, governando sobre todas as coisas. Essa é a primeira resposta que o texto nos dá. Ou seja, Deus governa. Essa é a mensagem inicial do livro de Jonas. Deus está governando nossas vidas. Deus está governando a nossa história. Deus não é aquele relojoeiro, né? Que deu cordas ao relógio e deixou o relógio em relação ao mundo. Não. Deus é o dono da história. Ele está sentado, mas ele intervém na história. E a gente vê isso a partir do versículo 4. Deus governando a natureza, Tiago. Porque perceba, no versículo 4 vai dizer: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Ou seja, você vê a soberania de Deus sobre os elementos naturais. E você já vê aqui também, de cara, o primeiro contraste do livro, né? Ou seja, esse livro é muito cheio de contrastes. Enquanto o profeta desobedece, os elementos naturais obedecem à voz do Senhor, sem questionar, sem nada, né? Então, o profeta, ele está desobedecendo a Deus, e Deus vai em busca do profeta, ele governando sobre todas as coisas. Deus também governa aqui sobre as conversas humanas. A gente vê isso no versículo 6, quando vai dizer: chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: o que passa contigo agarrado no sono? Esse termo aqui no hebraico é bastante instrutivo, porque a ideia de agarrado no sono, ou no versículo 5 no final, né? Dormia Jonas profundamente, diz respeito que Jonas estava dormindo tão profundamente que ele roncava, né? Todo mundo desesperado com a tempestade lá fora, né? E ele, nos porões do navio, estava dormindo feito um bebê, como se nada tivesse acontecendo. Então, a conversa direciona Deus. Deus governa até essas conversas humanas, quando ele vai buscar alguém, quando ele vai em busca daquele a quem ele ama. E outra coisa que Deus governa, que a gente vê claramente no texto, ele governa até no lançar sortes. Versículo 7. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Caiu sobre o profeta Jonas. Até isso Deus governa. Você, quando joga uma moeda para cima, enquanto ela está lá em cima, né, prestes a cair, você não sabe o que é que vai dar, cara ou coroa. Mas Deus sabe. Deus governa até isso. Deus está no controle até disso. Deus está no controle até de qual família você nasceu. Você já se perguntou por isso? Por que eu nasci nessa família? Porque os meus pais são esses meus pais que estão agora comigo. Você já se perguntou? Deus governa até isso também, você que está assistindo. Deus está por trás também até da cor do seu cabelo, se você ainda tivesse cabelo. Deus está por trás da sua família, do emprego que você está agora nesse momento. Deus está por trás de toda a situação mundial. Porque assim como diz o salmista, Tiago, no Salmo 119, no Salmo 103, versículo 19, digo: o Senhor estabeleceu no céu o seu trono, e como rei soberano ele governa sobre tudo o que existe. É tudo mesmo, é literal. Deus governa sobre tudo o que existe, nada escapa do controle soberano de Deus. O texto diz que ele estabeleceu no céu o seu trono, né? Não diz que ele estabeleceu uma cama a qual ele pudesse ficar deitado dormindo. Não, ele não é esse velho bonachão que fica a par da história. Ele também não estabeleceu um banco de igreja para que as pessoas colocassem o dedo na cara dele e dissessem: ó, Deus, o senhor devia fazer assim, o senhor deveria intervir dessa maneira. Não. O texto diz que ele estabeleceu no céu o seu trono e ele governa soberano sobre tudo que existe. Os políticos, eles vêm e saem. Os reinos, eles chegam e vão embora. Mas o que permanece fixo na história humana é o trono de Deus. E ele governa sobre todas as coisas. E a segunda resposta para a nossa pergunta é: como é que Deus vai em busca graciosamente daqueles a quem ele ama? A segunda resposta para essa nossa pergunta é que Deus restaura a sua maneira. Deus está restaurando. E ele restaura da maneira que ele bem entende.
E a gente vê isso do versículo 8 até o versículo 12. Perceba que Deus, ele lança a tempestade para aquele navio, para assim restaurar a fé do profeta e para assim restaurar a vida daqueles marinheiros. Aqueles marinheiros sabiam claramente que aquela tempestade estavam acostumados a viajarem, né? E eles estavam indo para o último lugar do mundo, se por assim dizer. Tarsis ficava a mais de 4.000 quilômetros do local de Jope, ali onde ele estava. Oi? Tá, Travou um tá pouco? travando um pouco. Acho que é a minha. Ok. Tá dando para ouvir agora? Deu uma travada aqui. Acho que é minha internet tá travando. Voltou. Pronto. Vou continuar então. Ok. Então, Agora tá tranquilo. ele vai para o último lugar do mundo, Jonas. Literalmente, porque Tarsis é localizado no sudoeste da Espanha. Ou seja, os limites mundiais naquela época ainda era a Espanha, né? Então, ele tenta ir para o último lugar do mundo para tentar fugir da presença de Deus. E Deus envia uma tempestade para assim restaurar a vida do profeta. E às vezes a gente fica questionando até o próprio Deus quando uma situação de sofrimento acontece em nossa vida, quando nos sobrevém uma doença, quando nos sobrevém um momento de luto, um momento de desemprego, até mesmo uma crise mundial como essa. Muitas vezes nos questionamos a Deus. Mas Deus usa muitas vezes situações como essa, que muitas vezes a gente não entende, para restaurar a nossa vida, para nos trazer de volta ao caminho. Foi assim na vida de Jó. Jó perguntou 16 vezes a Deus o que é que estava acontecendo. Porque se eu não me matar logo, né? Porque o Senhor não me matou logo no ventre da minha mãe? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Me põe numa balança, Deus, e me mostra o que de fato eu estou errado. E Deus responde com o quê? Com perguntas a Jó. Onde é que tu estavas, Jó, quando eu estendi as estrelas no céu, no firmamento? Onde é que tu estavas quando eu estava criando cada animal específico? Jó não soube responder. E no final do capítulo, do seu livro 42, né? No capítulo 42, ele vai dizer: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Né? E ele falou isso antes de Deus restaurar 10 vezes mais na vida de Jó. Perceba que Jó encontrou sentido no sofrimento. E os marinheiros aqui não são diferentes. Né? Eles estão tentando encontrar qual o motivo deles estarem passando por aquela tempestade. Porque eles começaram a lançar as cargas. Aqui o texto diz que é para aliviar, né, o peso do navio. Mas muito provável também é como se fosse uma oferenda a um deus do mar, se por assim dizer. E Deus governa até a conversa dos marinheiros com Jó. E os marinheiros vão perguntar, depois que a sorte caiu sobre Jó, de onde tu és? Qual a tua profissão? Né? E Jó vai responder, eu sou hebreu, né? E eu sirvo, eu temo, melhor dizendo, ele coloca aqui no versículo 9, ele respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Muito provável, a cosmovisão daqueles marinheiros era que eles tinham um Deus apenas territorial, de limites, né? Só que Jonas vai dizer que o Deus a quem ele teme é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele é o Deus de todo o universo. Ele é o eterno. Ele é o criador de todas as coisas. E os marinheiros questionam ele, como é que você pode fugir de um Deus que está em todos os lugares, que é dono de tudo? Você é incoerente demais. Ou seja, você percebe aqui outro contraste. Aqueles que são pagãos estão pregando agora para o profeta. Né? E Deus restaura a sua maneira e restaura a partir também de alguém que não crê em Deus, no próprio Deus. Deus usa pessoas que estão fora do círculo cristão, muitas vezes para nos dizer uma palavra de restauração, porque Deus está tentando nos colocar de volta ao caminho. Deus usa tempestades, Deus usa sofrimentos, Deus usa pessoas, e Deus restaura a sua maneira em busca daquele a quem Ele ama. E a última resposta, a terceira e última resposta, do porquê
né? De como, melhor dizendo, de como é que Deus busca graciosamente aqueles a quem ele ama. A gente já viu que Deus busca graciosamente aqueles a quem ele ama, primeiramente, governando sobre todas as coisas, segundo, restaurando a sua maneira, e terceira e última resposta que a gente vê aqui no texto é que Deus busca graciosamente aqueles a quem ele ama, salvando através de um sacrifício. Deus salva, mas ele salva através de um sacrifício. E a gente vê isso nos últimos versículos, né, do 13 até o 17. A gente vê claramente, né, Deus salvando aqueles marinheiros a partir do sacrifício de Jonas. Né? Jonas, aquele que entrou no barco em direção a Tarsis, com o objetivo de não fazer nada por nenhum pagão, por nenhum gentil, agora restaurado pelo próprio Deus, ele diz aos marinheiros: não, me lancem, o problema sou eu. Vocês estão sofrendo isso por causa de mim. Você percebe o caminho da restauração de Jonas, né, pelo próprio Deus, a partir toda aquela situação de sofrimento, tempestades, né, das conversas com os marinheiros. Ele diz: não, me jogue, me lance no mar. Só assim vocês serão salvos. E aquele profeta que não queria nem pregar, né, de fato, ele continuou, a gente vai ver isso no decorrer do livro, com o coração endurecido. Ele agora está disposto a se sacrificar em prol da vida daqueles marinheiros que estão com ele naquele navio. E você percebe uma coisa muito interessante, Tiago, porque Deus, o que é que Deus está ensinando aqui para a gente? Existe salvação. O tema, se por assim, um dos temas principais da Bíblia é que Deus salva. Deus vai em busca da ovelha perdida. Deus vai em busca daquele que está perdido. Deus vem até nós. Deus nos ama primeiro. Antes da fundação do mundo, ele já nos amava. Ele fixou em nós o seu amor antes de criar todas as coisas. E ele vem até nós, nós que estávamos perdidos. Nós éramos perdidos, nós fomos achados. Nós estávamos cegos e agora vemos por causa do próprio Deus que veio até nós primeiramente. E aqui ele ensina que a salvação só pode ser feita através de um sacrifício. E o sacrifício que os marinheiros tentam fazer está aqui, ó, no versículo 13. Ele vai dizer assim, os marinheiros, né? Entretanto, os homens, né? O texto vai dizer que, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. O que é que a gente vê aqui? Os marinheiros estão tentando se salvar, mas a salvação deles é pelas obras. Percebe? Eles estão tentando se esforçar para chegar a uma terra. Eles não queriam lançar Jonas, eles não queriam sacrificar. Você percebe isso também, a restauração no coração daqueles marinheiros, ou seja, a salvação já sendo trabalhada no coração deles, pelo próprio Deus, a partir do momento em que eles temem sacrificar a vida de um homem que pertence a Deus. Eles dizem: não, a gente não pode sujar as nossas mãos com o sangue de um justo. Se fossem outras pessoas que não tivessem temor ao Senhor, já ia matar. A causa é tua, a culpa é tua, então nós vamos matar você. O culpado é você. Mas não, eles ficam preocupados com Jonas. Você é o culpado, mas nós queremos que nenhum mal te aconteça. E eles tentam remar salvação por obras. Mas Deus, usando toda aquela situação e usando até o profeta, disse: não, me lance no mar. Vocês só serão salvos se vocês me lançarem no mar. Né? A salvação não é por obras, como disse Paulo no capítulo 2, versículo 8 de Romanos. A salvação é pela graça, mas a salvação não é de graça. Ela custou a vida do próprio Filho de Deus. Né? E na mesma forma que eles estão se esforçando aqui para tentarem serem salvos, você vê no decorrer do capítulo eles cedendo, mesmo assim é Deus vindo até nós, nos salvando, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, sacrificando sua vida na cruz do Calvário. Nós que não podíamos fazer isso. E no final a gente vai poder perceber isso, né? E levantaram Jonas no versículo 15, para finalizar, e o lançaram ao mar. E cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, este homem
é extremo ao Senhor. Esse temor aqui não diz respeito só, o sentido da palavra original não diz respeito só a um medo, um pânico, sabe, que paralisa. Mas diz também um temor de adoração, de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer o eterno, o Deus que está por trás de todas aquelas situações, né? E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A gente vê aqui Jonas também sendo salvo. O peixe é a salvação de Deus para Jonas. Deus comanda, Deus ordena que um grande peixe vá até Jonas e assim o engula para proteger. E você percebe que outro milagre, isso é um milagre, né? E outro milagre maior também acontece no decorrer da passagem, onde o peixe vomita Jonas na própria cidade de Nínive, né? Você não vai não? Deus, em certa forma, pergunta, você não vai não? Eu vou usar as maneiras mais inusitadas para você ir até onde eu quero. E eu irei cumprir os meus propósitos, independente da sua desobediência, né? E o que é que a gente pode aprender? O que é que a gente pode aplicar isso em nossas vidas, né? Deixa eu ver quanto tempo aqui a gente tem para eu ter uma noção. Deixa eu ver aqui. Tem como... Ok. Bom, o que é que a gente pode aplicar? Eu listei aqui algumas aplicações, né, a partir desse texto. Tem mais de 20 minutos, mais. Quantos? Ok. O que é que a gente pode aplicar aqui para as nossas vidas a partir desse texto, né? A gente aprendeu que Deus busca graciosamente aqueles a quem Ele ama. E Ele faz isso, como é que Ele faz isso? Ele faz isso governando sobre todas as coisas, Ele restaurando a sua maneira e salvando através de um sacrifício. A primeira aplicação que a gente pode ter aqui é uma aplicação em forma de pergunta. Eu pergunto a você: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vocação que Deus colocou na sua vida? E mais, se você tem noção do que é que Deus espera para a sua vida, você está obedecendo ao chamado que Deus colocou no seu coração? Jonas sabia que ele deveria pregar na grande cidade de Nínive. E Jonas foge dessa sua missão. Perceba que Jonas não está fugindo da ira de Deus. Olha só que incoerente. Jonas está fugindo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Porque ele pensou, poxa, se Deus vai salvar uma nação que é inimiga dos israelitas, se Deus está querendo que eu proclame ira, né, contra os pecados dele, então isso é um potencial, irá existir uma potencial conversão em grande massa, e eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que Deus seja bondoso e misericordioso com esse povo. Percebe que Deus está fugindo não da ira de Deus, mas da misericórdia do próprio Deus. Outra coisa que a gente pode perceber é que a desobediência é o pior caminho a ser seguido na vida cristã. Essa mensagem eu tenho certeza que Deus marcou para que você pudesse me escutar hoje. Deus governa sobre todas as coisas, saiba disso. Deus está no céu, Ele estabeleceu no céu o seu trono e governa soberano sobre tudo que existe. Se você vai até Deus é porque Ele veio a você primeiro. E Ele mostra claramente em sua palavra isso. Se você sabe claramente qual é a vontade de Deus para a sua vida, não desobedeça. Porque o caminho da desobediência, Tiago, é o caminho da decadência. E a gente vê isso na vida de Jó, não é verdade? Jó, a partir do momento que desobedece ao Senhor, a vida dele entra em declínio constante. Porque o verbo descer aqui não sei se vocês perceberam na leitura. Depois tentem grifar quantas vezes aparece o verbo descer nessa passagem. Perceba que isso já está aqui, ó. No versículo 3, quando vai dizer, tendo descido a Jope, ele desceu, né, geograficamente. No versículo 5, no final do versículo 5, ele desceu ao porão, né? E no final, ele desceu às profundezas dos mares. Ou seja, a desobediência de Jonas, só quero dizer Jó, enfim, a desobediência de Jonas só foi um caminho de decadência na vida dele.
Possa ser que você esteja se encontrando também nesse caminho de decadência. Você caiu num buraco tão profundo que não consegue nem pedir ajuda. Mas clame ao Senhor. A gente sabe que a vontade do Senhor sobre nossas vidas é boa, perfeita e agradável, como disse Paulo em Romanos capítulo 12. E o chamado que Deus tem primariamente para as nossas vidas é o chamado à santificação. Sede santos porque eu sou santo. A luta constante contra o pecado. Se você caiu de novo no pecado, Deus nessa noite está dizendo: eu vim buscar aquele a quem eu amo. E Deus busca. E Ele busca graciosamente. Se você está sendo direcionado, sendo influenciado a não cumprir o chamado de Deus, a pregar o evangelho dele para todas as pessoas ao seu redor, para povos de outras nações, enfim, eu não sei especificamente, geograficamente, qual o seu chamado. Se é na universidade, se é no seu trabalho, se você está indo ao contrário à vontade de Deus, que é a pregação do evangelho, volte-se aos caminhos do Senhor hoje mesmo. Não faça como Jonas. Outra aplicação que a gente pode colocar aqui para as nossas vidas é a seguinte: ortodoxia não basta, precisamos de ortopraxia também. Você pode até me perguntar, o que é ortodoxia, o que é ortopraxia, que palavras são essas? Ortodoxia diz respeito à doutrina correta, a fé, né? As doutrinas da fé corretamente, né? E a ortopraxia diz a fé na prática. Perceba que Jonas, ele tinha uma teologia muito boa, ortodoxia perfeita. Ele sabia que Deus, ele temia o Deus do céu, que criou o mar e a terra. Mas perceba que a ortopraxia dele, né, a prática da fé dele, era totalmente contrária àquilo a que ele cria. Ele tentou fugir do Deus que não se pode fugir. Como diz o salmista no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito, né? Se distante me detém nos confins dos mares, se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Não tem como fugir de Deus. E a incoerência de Jonas também diz respeito ao amor ao próximo, mais especificamente aos ninivitas. Quantas vezes em nossos corações, né, uma aplicação mais direta agora, a gente mata os nossos irmãos, mata as pessoas que estão à nossa volta, por causa que ela discorda de alguma coisa de nós. Ah, eu quero que essa pessoa se exploda. Enfim, como alguns dos irmãos, né, tem alguns de algumas igrejas neopentecostais aí, não venha tocar em mim. Se tocar no ungido, eu vou pedir para que Deus lance uma maldição sobre sua vida. E muitas vezes a gente faz isso em nossos corações, né? A gente não quer ver a salvação do nosso próximo, muitas vezes. É uma divergência política, é uma divergência ideológica, é uma divergência simples. Muitas vezes a gente tem raiva dessas pessoas, de fato. Mas o evangelho é para todas as pessoas. Deus tem os seus. O nosso trabalho é pregar o evangelho. Ressuscitar mortos é trabalho do Espírito Santo do Senhor. Então, a ortodoxia não basta. Ou seja, não é somente iluminação na mente, mas é fogo no coração. Se você diz só pela sua boca que ama o seu irmão e na prática isso não acontece, não vai dar conta. Isso não existe, não tem como. É a mesma coisa que o apóstolo João vai dizer. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e o meu irmão eu não amo a quem eu vejo? Porque Deus, eu tenho certeza, Tiago, que no dia do juízo final nós iremos prestar contas ao Senhor. E a pergunta que o Senhor irá fazer a nós não é: você foi um dispensacionalista progressivo ou foi um dispensacionalista clássico? Você foi um pós-milenista ou você foi um amilenista? Você foi um infralapsariano ou supralapsariano? Não é isso que Deus vai perguntar. O que Deus vai perguntar a nós é o que você fez com os talentos que eu coloquei em suas mãos. O que você fez em relação ao amor ao próximo. O que você fez em relação à pregação do evangelho. Então não nos enganamos, não nos enganemos. Ortodoxia não basta, precisamos de ortopraxia também. E para finalizar, eu queria concluir falando do tipo de Cristo, né? Jonas é um tipo de Cristo. Porque o próprio Jesus, não é eu forçando aqui, né? É o próprio Jesus que diz isso. Em Mateus capítulo 12, ele vai dizer:
Essa geração perversa e adúltera, né, incrédula, pede um sinal. Mas nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no ventre da morte, né? Assim como Jonas foi lançado ao mar, foi lançado na tempestade, meu irmão, minha irmã. Jesus se lançou numa tempestade muito maior, que foi a tempestade da cruz do Calvário, para salvar a mim, para salvar a você. Deus nos ama, mas Ele também ama aos outros também. A salvação, Deus não nos salva porque nós somos bons, mas apesar de nós, Ele nos salva. Ele nos ama, Ele vem em busca de nós, não por causa de nós, mas é apesar de nós. Salvação não para em você, não para em mim. Deus quer que outras pessoas também conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. E percebam o que é que Cristo fez. Aquele que é o Rei dos céus e da terra. Ele se fez carne, ele se humilhou, como diz Paulo. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele se humilhou. E foi até a morte, e morte de cruz. Assim como Jonas foi lançado na tempestade, Cristo Jesus foi lançado na tempestade da cruz do Calvário para salvar a mim, para salvar a você, né? As semelhanças entre Jonas e Jesus são muito grandes. A gente percebe no capítulo 4 de Marcos, Jesus dormindo na proa do barco, aquele sono, né, parecendo um bebê dormindo ali, os discípulos com medo e tal. Senhor, não te importa que morramos, a gente vai morrer aqui nessa tempestade, Jesus dormindo. Jonas também dormindo nesse porão desse navio e os marinheiros desesperados. Jonas dormia como se fosse um inocente, Tiago. Mas Jonas não era inocente. Mas Jesus dormia assim como um inocente, porque ele não teve pecado. Mesmo assim, ele se lançou na nossa tempestade. Ele se lançou na ira de Deus. Ele se lançou na cruz do Calvário para nos livrar da ira santa de Deus, que virá sobre todos aqueles que não creem no final dos tempos. Então, meu irmão, faça como Jesus. Não seja como Jonas. Vá em busca da sua missão. Obedeça ao chamado que Deus colocou, porque era isso que Jesus fez. Obedecer à vontade do Pai. E se você está ouvindo essa mensagem, quem sabe você esteja longe dos caminhos do Senhor, esteja em pecado. Deus veio buscar você esta noite, a partir dessa reflexão. Amém. Amém, meu irmão. Louvado seja o Senhor por sua vida. Uma exposição muito fiel ao texto bíblico, muito profunda. Eu fui muito abençoado por essa mensagem. E ao escutar essa mensagem, o meu coração se regozija no Senhor, né? Porque nós sabemos quem nós somos, né? Nós sabemos de onde viemos e a importância que se tem da nossa salvação, né? A alegria que nos traz, né? Porque estávamos fadados ao inferno e o Senhor nos resgatou, né? De uma tempestade que estava nos levando para baixo. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, Moisés. Queria orar por tu, sua família, você e sua esposa. Amém. Gente, né? Que ficou aqui até agora e os que vão escutar posteriormente. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de justiça. Queremos, Deus, Te louvar porque, Deus, o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. O Senhor foi ao nosso encontro quando estávamos perdidos. Porque o Senhor abriu os nossos olhos quando estávamos cegos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou. E pelo fato do Senhor ter nos amado, nós temos, Deus, a condição de amar. Obrigado, Deus, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Pai, eu também quero te pedir, Deus, que a nossa fé não seja somente uma fé falada, mas que seja uma fé vivida, Deus. Que a prática da nossa fé seja, Deus, visível entre os homens. Deus, e nós queremos, Deus, que a nossa vida seja uma vida que agrada ao Senhor, que seja cheia da Tua presença. Deus, nós queremos, Deus, que a nossa vida ela seja, Deus, um bálsamo, Deus. Ô Pai, nos ajuda.
porque também sabemos, Deus, que somos fracos, somos falhos e carecemos e dependemos do Teu Espírito, Deus. E te pedimos, Deus, nos enche da Tua presença, Deus, de modo que isso faça, Deus, que nós vivamos para o louvor da Tua glória. Também quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe a vida de Moais, a vida da sua esposa, Deus, que o Senhor, Deus, possa fazer com que eles vivam para o louvor da Tua glória. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor faça, Deus, que nada os falte, principalmente a Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, a todos que estiveram conosco nessa noite, que o Seu Espírito, Deus, possa falar aos corações, assim como falou aos nossos, Pai. É assim que nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus te Tiago. abençoe mais. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Estamos juntos. E a gente vai se ver mais vezes aí, hein? Vamos fazer mais coisas. Amém. Muito obrigado. Pessoal, conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite. E até mais, se Deus quiser. Amém.